Se você me abandonar, eu vou continuar solteiro. É só isso? Esse bandido sem vergonha, não sei o que. E o pior, para vocês entenderem, tem uma terceira também que não concorda com os dois. Aí, ó. Fruto da relação. Fala pessoal, tudo bem? Essa é mais uma edição do Na Mesma Mesa. Hoje um pouquinho diferente, a gente está recebendo um casal aqui super especial, Regina, Ronaldo, fundadores da Essencial Nutrição, uma empresa maravilhosa daqui de São Carlos. Eles vão contar um pouquinho sobre a trajetória deles, sobre a empresa e também sobre a relação deles, né? Hoje nós vamos fazer diferente. Eu não vou abrir o vinho, eu não vou passar essa vergonha, né? Eu vou pedir pro Ronaldo abrir o vinho. E esse vinho é oferecido pela 3M, o Empório 3M aqui de São Carlos. Mercearia 3M. Mercearia 3M, né? Mas eu não vou passar essa vergonha hoje, Ronaldo. Não, por que vergonha? Tive uma aula de vinhos agora há pouco, aqui nos bastidores, né? Então eu não vou passar esse vexame aqui. Não é isso, não. Não foi uma aula, só foi uma introdução. Só foi a introdução. Só a introdução. Só foi o prefácio do livro. Modesto. Esse Freixenet, que hoje é praticamente a maior produtora de vinhos do mundo, da Catalunha, na Espanha, e ela fez o seguinte, ela começou a desenvolver várias regiões para aumentar o seu portfólio. Os espumantes, ela escolheu a França. Tem vinhos tipo Pinot Grigio, tipo um vinho ali do Piemonte, ela desenvolveu a Itália. Aqui ainda nós não estamos no Brasil. Quando abrir isso daqui, a gente tem que ter muito cuidado. Disso daqui, às vezes, ela está com uma pressão maior e ela faz um... Explode, né? O grande problema é esse aqui, ó. Tentar abrir e não fazer barulho. Entende? A Regina é mais esperta, mais expert do que eu. Vamos ver se eu consigo. Sem fazer barulho? Sem fazer barulho. Por causa do Segredo, gás, E na verdade você é o segura contrário. aqui. Eu gosto de abrir com a direita. O contrário é que é o certo, né? Na verdade você tem que segurar aqui. Eu gosto aqui, segurar aqui, ó. Não é isso aqui. Normalmente o sommelier ele faz isso aqui, ó. Ele vai abrindo, ela vai saindo, você vai segurando, né? Até não... É por isso que eu não abri hoje. Só por isso. Você só abriu o podcast, né? Não, já abriu alguma coisa. Ó. Olha, por favor. Esse Freixenet é bem leve. E aí, tem uma coisa interessante. Esse daqui, a gente escolheu para o casamento da Paola. Olha! Vamos relembrar bons momentos. Entendeu? Você é mesmo. Paola que está nos bastidores da gravação. Paola que é a filha do Ronaldo e da Regina. Você tem o rosé e tem o branco. Faltou uma taça para Paola. Isso daí é uma escolha pessoal, né? Passo para Paola. Tem muita gente que prefere o rosé e outros preferem o branco, por ser um pouquinho mais doce. Essa garrafa é linda, né? É uma qualidade realmente sensacional. Bom, então vamos brindar a saúde. Desculpa, saúde. Nada melhor do que numa roda de amigos começar com um vinho. Isso aí, isso obrigada. Aí. Ao futuro. Ao futuro. Olha, e tem muita história hoje que a gente vai saber desvendar. Eu abri, falei do vinho, mas ao meu lado está a Ana Flávia, que é minha esposa,
trabalha comigo, né? Sim. E esse podcast é sobre isso, sobre negócios, sobre trabalho juntos, né? E sobre relações, né? Relacionamento, né? Então, você quer saber a relação? Como tudo começou. A gente ia perguntar como tudo começou, onde vocês se conheceram, como é que foi esse encontro? Nossa, agora você vai ficar totalmente atrapalhado agora. Vou complicar. Acontece o seguinte, hereditariamente, eu tenho, por parte de avós de mãe, a minha avó era doceira e o meu avô era cozinheiro. Por parte de pai, o meu avô não era jardineiro, mexia na horta e tal. E a minha avó, italiana, a nona, era especialista em pão doce, em pão de torresmo, em macarrão todo sábado, certo? Então eu sempre fui envolvido com comida, não teve jeito. Eu ia desde pequeno na feira com meu avô. Desde que eu me lembro que ele estivesse vivo, eu ia em supermercado, ia com ele, tudo esse negócio. E via ele fazer comida, então sempre interessou. Só que eu não comecei em alimentação. Eu comecei em departamento pessoal. Nossa. Em 1964. Apontando cartão. Naquele tempo era cartão. Isso em que região? Vocês não... Em São Paulo. Em São Paulo mesmo. Eu comecei numa empresa que existe até hoje, chamada Indústrias Paramount, que hoje chama Lansul Pinguim, que ela se associaram. Só que ela está lá no Rio Grande do Sul. E aí o que aconteceu? Eu trabalhei lá 11 anos, fui trabalhar numa outra empresa holandesa, trabalhei mais 2 anos, e aí eu fui convidado por um antigo gerente meu de recursos humanos que tinha trabalhado comigo na Paramount, me convidou para ir para a Riga. Quem era a Riga? A Riga foi a precursora dos restaurantes industriais no Brasil. Isso em 1969 ela foi fundada. Ela foi fundada na Bramboveri em Osasco. A Bramboveri que começou com a terceirização. E quem era o chefe de pessoal lá? Essa pessoa que me convidou, que era o senhor Antônio Guimarães, que depois virou meu gerente lá na Paramount. Olha o rolo. Olha só. Aí ele foi trabalhar na Riga e me convidou. Então, em 1977, eu entrei na Riga como gerente de recursos humanos. E aí que começou o rolo. Por quê? Não era só recursos humanos. Eu tinha sobre minha responsabilidade praticamente atender 143 unidades espalhadas em São Paulo, Rio de Janeiro, depois Espírito Santo. Eu não estou aí ainda. Calma. Ele não chegou. Não, ele não cheguei, ele vai chegar. E... quer me contar. E Bahia. O que aconteceu? De 77 até 85 eu estava na Riga. E aí, um dos nossos amigos que trabalhavam lá na Riga recebeu um convite para trabalhar numa empresa multinacional chamada Eureste, que eu comentei no início. A Eureste era uma empresa francesa que pertencia à Nestlé 50% e ao governo francês 50%. Aí eles resolveram vir para o Brasil, já estavam trabalhando em Portugal, trabalhavam na Espanha, fora a parte da Europa, que trabalhava França, Bélgica, Holanda, era extremamente forte. E essa é a pessoa que foi para a Eureste e me convidou para ir para a parte de operações. Ué, mas eu era um recursos humanos e ir para a parte de operações? Não, você vai ser um gerente de operações. Tá bom. Enfrentei o desafio. Então, em 1985, eu saí da Riga e fui para a Eureste. Aí, o que aconteceu?
Numa dessas vai e vem, mas apareceu uma pessoa no escritório para ser entrevistada. Chegou a Regina. Uma nutricionista recém-formada. Veio ela com uma amiga. A amiga, eu mandei o emprego mais perto da casa dela, que era Catanduva. Nossa. E ela que veio como a segunda entrevistada, eu mandei ela para trabalhar numa unidade da Nestlé de leite condensado industrial numa cidade chamada Calçolândia, perto, 25, 30 quilômetros da cidade de Arcos. Arcos dista 200 quilômetros de Belo Horizonte. A cidade mais próxima, mais conhecida de Arcos é Formiga, todo mundo conhece. O que aconteceu? Ela foi trabalhar. E aí começou... Bravo. Não, começou o amor através dos elogios. Esse bandido sem vergonha, não sei o quê. Mas você vai deixar um pouquinho para eu contar também. A sua versão. Aí vamos dar um stop. Aí ela vai começar a conversar a parte dela, porque antes dela ir para trabalhar, ela tem uma outra parte. Bom, eu, no mundo da nutrição, escolhi, já na época de cursinho, né? Estava fazendo o que eu sabia, era que eu queria área de saúde, isso era fato. E eu conheci uma pessoa que estava fazendo nutrição. Na minha época, era tudo muito novo, né? Não tinha isso. E ela começou a me contar o que ela aprendia, como é que era, eu me apaixonei. E de lá para cá, a paixão não diminui, só aumenta. Então, eu escolhi a nutrição, escolhi a faculdade e lá me formei. Me formei, fui fazer entrevista. Não, antes você foi para lá, para Piracicaba, fazer o Então, estágio. mas já passei isso. Ah, já passou. Eu sou mais objetiva, assim, né? Vocês não são de São Carlos? Ou são de São Carlos? Não. Não. Eu nasci em Bebedouro, Uhum. né? E morava numa cidadezinha pequenininha chamada Paraíso. De lá eu fui para Piracicaba fazer a universidade. E eu sou paulistano, nascido a 500 metros do Grito do Ipiranga. Ó. Sim. O hospital continua lá. Antes chamava Leão 13, agora não chama mais Leão 13, chama Hospital como que chama aquela... É uma empresa dessas de... igual a Unimed e tal, acho que é a MIS. A Mil. A Mil, No um Ipiranga negócio mesmo. assim. Que ela mudou para o nome do hospital. Então eu sou ipiranguista. Nossa, eu morava do lado, morava na Vila Prudente. É. Do lado. Eu nasci lá, mas a minha família construiu, o meu avô, ele veio para o Brasil primeiramente, e depois gostou, voltou, casou com a minha avó com 16 para 17 anos e trouxe. 1912. E ele comprou uma propriedade que existe até hoje, que é história. Aqui é a Viancheta, início da Viancheta, lá chama Sacomã. Sacomã. E aqui é a Estrada das Lágrimas. Sim. E lá existe uma árvore das lágrimas, uma figueira, que muito imponente. Depois ela sofreu um raio, quebrou, mas continua lá o monumento. Que diz a história que foi onde Dom Pedro, antes de proclamar a independência, ele parou lá para descansar, porque a Estrada das Lágrimas, que era o normal dos viajantes que fossem para Santos. Bom, mas continuando. Né? De Piracicaba vou para continuar. São Paulo. De Piracicaba para São Paulo, né? E eu ia fazer as entrevistas. A última entrevista foi com ele. Aconteceu uma coisa muito interessante, que isso eu gosto de contar. Quando eu entrei na sala dele, eu me vi casada com ele. Coisa impressionante. Assim, instantaneamente. Foi Isso ela... impressionante. E aí passei, ele me encaminhou para Calciolândia, eu brinco, né? Mas foi muito bom, foi muito bom. Calciolândia era uma cidade da Nestlé, né? Então ali tinha tudo, e a fábrica, então eu fiz meus estágios, comecei ali, foi assim, uma evolução muito grande ter iniciado por ali, né?
E assim eu fui caminhando. Aí pedi para ele que eu queria cobrir férias, aí passei a cobrir férias. E aí despertou, começamos a namorar, eu saí da empresa, fui para outra e casamos. Mas Casamos em um ano. teve algumas coisas antes, né? Antes. Hã? Não sei se você vai concordar. Toda mulher que diz não, ela quis dizer sim, não é isso? Há controvérsias, há Ah, controvérsias. Não briga aqui, não concorda com isso, fica brava com isso, não sei o quê. É tudo para te deixar mais brabo, né? Mas o importante foi que, como nós prestávamos serviço para a Nestlé, e a Nestlé tinha uma coisa muito interessante, que todo ano ela fazia o que eles chamavam interfábricas, que eles tinham várias fábricas pelo Brasil, então eles faziam uma semana de jogos. Tipo Olimpíadas, 5 Pra mil reunir, pra integrar as funcionários, pessoas, né? Integrar tudo. Então vinha o time de futebol, de salão, de futebol de campo, de basquete, de vôlei, e a gente tinha que terminar com um churrasco. Então você imagina um churrasco para 2.000 pessoas, espeto corrido, Ele né? me convocou para esse evento. E todo mundo falava assim, mas Regina, acabou de chegar, convocou para quê? Então, essas coisinhas que a gente não sabe direitinho. E praticamente foi nesse churrasco que ela brigou comigo. Brigou comigo? Nossa, xingou, você isso, você aquilo, aquilo outro, tal, não sei o quê. Aí ela estava cobrindo férias numa unidade, a Daruma, lembra que fazia os orelhões, os telefones, ali em Taubaté. E eu apareci numa sexta-feira. Então você imagine aquele filme, a mocinha sai daquele meio da multidão e o mocinho chega aqui. Foi aí que começou. Mas antes ela me chamou de tio, me chamou de isso, me chamou daquilo, não fez tal. O tio veio. Entende? Mas chegamos na folhinha lá, chegamos no apartamento, tá marcado tio, mas quem é esse tio? Mas então vocês começaram a se relacionar na empresa. Na empresa. Começou na empresa e depois o que aconteceu? A Eureste, ela acabou sendo comprada pela GR, que também pertencia ao Grupo Accor. E aí o que aconteceu? Eu fui para um outro trabalho e ela saiu da Eureste. Entende? Ela foi fazer um outro desafio. Foi para Wells. Para o Wells, que naquele tempo era importante, a Wells. Wells pertencia ao Pão de Açúcar. E olha o que aconteceu. A Wells pegou e foi comprada pela Sodexo. Aí ela saiu da Sodexo, foi trabalhar numa empresa que hoje não existe mais, chamada Nutrim, que era em São Paulo. E depois de um determinado tempo, essa empresa veio para a cidade de Americana e eu continuava trabalhando nesse meu desafio que foi a quarteirização. O grupo GR foi convidado pela IBM do Brasil para fazer quarteirização dos serviços. Já existia o restaurante, ele era um dos fornecedores mais antigos e eu, devido a minha experiência de departamento pessoal, que mexia com vários serviços, fui indicado para tomar conta daquele prédio pequenininho que tem ali na 23 de maio, de 25 andares. E no Rio, mais 2 prédios eram outros colegas. Eu fiquei lá fazendo quarteirização. Além do restaurante, além da lanchonete, eu tinha que cuidar de toda a infraestrutura Dentro da IBM. dentro da IBM. Eu fiquei 5 Aquele anos prédio existe lá. até hoje. Existe. Existe. Desculpa, uma pergunta para Regina. Quando você saiu, vocês trabalhavam juntos, você se reportava a ele. Sim. A sua saída para uma outra empresa teve algum relacionamento por vocês estarem se relacionando ou Sim, não? eu decidi, eu que decidi sair porque eu achei que não seria bacana eu Ficar os dois na mesma empresa. Na mesma empresa, né? Então eu saí e fui para outra empresa. E hoje trabalham na mesma. Sentiu falta, né? É Sentiu falta. assim, vocês sabem, né? Trabalhar junto
requer, assim, né, muita paciência. Eu confesso que no começo foi bem difícil, né, Ronaldo? Sim. Foi bem difícil. Eu contei muito com a paciência dele. Eu acho que eu sou mais, assim, ansiosa, mais... E ele mais paciente. Então, a gente foi se adaptando dentro da Essencial e demorou aí uns bons anos, né, para acalmar. Hoje é tudo muito bem dividido, muito bem trabalhado. Eu digo que hoje na empresa eu sou a CEO, mas o Ronaldo é assim, a simples presença me dá a tranquilidade e a segurança que eu preciso, assim. Então, hoje não saberia realmente trabalhar sem ele, assim, né? E seria difícil hoje o inverso do processo, para mim. E como é que foi essa decisão de vocês empreenderem juntos? Depois de terem trabalhado juntos? Eu iniciei, né? Na verdade, o desafio foi ela que fez o desafio. A Aceitou o iniciativa desafio. de empreender foi tua? Foi dela. Apareceu a oportunidade, aquela coisa, né? Passa o cavalo, você tem que subir nele, né? Então, apareceu a oportunidade, eu me arrisquei, me aventurei aí por um ano, aí funcionou, né? E o Ronaldo veio depois. Na realidade, nós começamos em outubro de 2000 e eu estava no Grupo Accor. Eu fiquei 11 anos no Grupo Accor juntando. Então, o que aconteceu? Eu continuei trabalhando, fiquei em São Paulo porque nós morávamos em Moema. Então, nós tínhamos um apartamento em Moema, tudo era fácil para mim. Mas a Regina, né, nessa época que ela enfrentou esse desafio, nós tínhamos casa em Catanduva. Nossa, Catanduva. Que é longe de São Paulo, né? Tá. Quase 5 horas de São Paulo, né? Aí, ela de Catanduva, ela saía na segunda-feira, vinha para cá, deixava minha filha com a empregada, com a minha sogra, e ela ficava de segunda até sexta-feira. Ela ia embora só na sexta-feira. Aqui em São Carlos. Aqui em São Carlos. E São Carlos foi escolhida para ser porque o sede da desafio foi aqui. O desafio foi Aqui que foi o desafio. Foi com a Faber-Castell que foi o desafio. Ah, foi com a Faber-Castell. Certo. Foi o primeiro cliente. Primeiro cliente. E aí já começou a vir outros, né? Porque a Essencial nasceu assim, de um sonho mesmo. Então, você já tem tudo meio pré-programado, né? O que você gostaria, como seriam os processos. E isso foi muito bem aceito, né? Então, assim, a gente já fechou em seguida, de fato, papel, depois já Ribeirão Preto, Log Center, The Center, clientes que nós temos até hoje. Foi muito rápido. Foi muito rápido. Rodonaves, foi muito rápido, uma atrás da outra, logo assim. Em seguida, aí o Ronaldo veio, né? Eu vi. Aí, assim, logo em seguida, uma unidade muito grande, de 4.500 refeições para uma empresa que estava nascendo, pequenininha, né? Então, a proposta era boa, como é até hoje, né? Eu entendo que hoje a gente tem esse diferencial mesmo, né? Da nutrição, da saudabilidade. A Essencial nasceu com isso. Hoje todo mundo fala, né? Mas a Essencial nasceu assim, né? Então, nós temos todo esse know-how de 25 anos fazendo da mesma maneira. E as empresas, era um gap que tinha, né? E as empresas gostaram. Aí o Ronaldo na realidade, eu comecei em 2002. Não que eu não desse atenção. Sim, mas você estava dividido ainda, eu fazia né? a parte de conferência, de banco, ajudava nos fechamentos, tudo isso daí. E aí, quando a gente veio, a Regina se soltou um pouco mais, porque ela fazia tudo. Fazia tudo. Tudo, ela fazia tudo, especificamente. Eu sempre brinco que eu vim com 2 computadorzinhos IBM. Então, um eu ficava em casa e o outro ficava aqui. E naquele tempo você tinha que discar e ficava esperando, né, para entrar, não sei o quê. Mas a gente começou com isso. E logo, como se diz, não as dificuldades, mas as oportunidades que foram surgindo,
A Regina soltou e eu era o suporte administrativo, financeiro, e também participava da operação. Sim. Até que foi se Mas estruturando. isso deixou ela mais livre para Ela, tocar o negócio, as né? vendas, quem vendeu, quem pôs a gente fala a cara para bater foi ela. Era comercial, nutricionista, Comercial, Tudo, operacional. tudo. operacional. Tudo. É. Contabilidade, se tinha tudo. Depois de quanto tempo que você começou a empreender aqui em São Carlos que você decidiu que era hora de mudar para cá? Você já Isso ficou em daí- Catanduva? Ah, sim. Entre Catanduva, São Carlos Não, e foi São Paulo. foi bem rápido. Em 2 anos eu já mudei para cá, porque eu falei, tudo, né, aqui virou o nosso coração. Paula era pequenininha. Pequenininha. Aí nós viemos para cá. A Paola já trabalhava comigo no escritório, fazendo arquivo, ela reclama até hoje. Né, que foi assim, a gente alugou um apartamento aqui. E aí, o que aconteceu? A gente resolveu construir uma casa, ali você tinha o cartódromo, Sim. tem aquela avenida, que ela termina num pequeno condomínio. A gente fez lá a Eu primeira sei onde vez. é. No Iso Koizumi, que chama. Isso. A gente construiu uma casa e começou a morar lá. Que é aquela via que tem um córrego. Isso. É. Isso mesmo. Mas logo em seguida, o que aconteceu? Já existia o Faber 1 há muito tempo. E aí a Faber lançou o Faber 2. E a gente recebeu como oferta construir lá. Então já se vão 16 anos que nós estamos morando no Faber 2. Legal. Então foi logo em seguida. Então, a fixação de São Carlos também foi uma coisa interessante, porque todo mundo fala que o centro geográfico do estado é Bauru. Mas Bauru, em termos de confluência de rodovias, tal, mas se você analisar bem, São Carlos também pode ser considerado um centro. Eu acho aqui até mais estratégico. É. Logisticamente falando, né? Depois se Isso. mostrou assim pra gente, né? Bem, então assim, foi muito acertada a escolha de vir para cá, né? Daqui a gente vai, sei lá, no máximo 2 horas para qualquer lugar do Exato. estado, né? Olha o que você falou, que era um Era- argumento de venda. Nossa, Que a gente começou a estabelecer dentro de um círculo, ó, vamos atender, desenvolver 50, depois 100, depois 200. Hoje já está em 250 quilômetros e está em outros estados. Mas o atendimento, que é um ponto crucial nosso, que é outro é em diferencial. função dessa localização. Que assim, a gente queria expandir, prospectar locais onde no máximo em 2 horas eu estaria lá. Para ter essa presença, né? Faz serviços diferença, é né? assim. E esse é o nosso diferencial até hoje, né? Vocês Não, vêm e- aqui no Sogrator, né? Não, e pessoal? eu acho que vocês tomaram uma decisão incrível de escolher o interior para expandir, né? Para crescer, né? Sim. Porque eu acredito que, sei lá, estou falando 25 anos atrás? 25. 25 anos atrás, a oferta de restaurantes industriais não era uma Era coisa... mais em São Paulo. Mas né? você sabe, É mais ainda. Permanece assim, São Paulo, Campinas, a região, claro, Sim. com o maior número Uhum. ali, né? E nós fomos nos desenvolvendo aqui, não Sim. era grande a oferta, como até hoje. Os grandes concorrentes não vêm muito, porque não é uma região fácil. Tem, Não é uma tem região muito a fácil. questão da relação de confiança, do olho no olho. É diferente, né? Exato. Fazer É negócio no diferente. interior é diferente. É diferente. diferente. É diferente. E nós adquirimos esse know-how, né? Assim, Então, para a gente foi muito acertado, né? Todo o crescimento vem daí também, né? Muito legal. naquele tempo, você já tinha uma mudança das empresas de São Paulo, da capital, para o interior. Então, acho que juntou essa oportunidade com essa mudança. Vocês percebem que desde a pandemia se houve um impacto, né, nesse sentido, dessa interiorização? Porque hoje se fala muito mais do interior do que há 5, 6 anos atrás. Sim.
Sim, e agora eu entendo que é um outro momento mesmo, assim, novamente tem essa migração, novamente. Novamente, eu acho que nós estamos de novo num ponto alto, assim, de vinda das empresas para cá. E eu acho que vai mudar mais ainda. Agora, Sentindo isso. e pessoas também, né, jovens querendo sair de lá, vir para cá, Sim, ter outro estilo de querem vida. outro estilo de vida. Nós estamos percebendo isso, e as empresas também. Agora, depois da pandemia, tudo mudou. É. Tudo mudou. Tudo mudou. Tudo mudou para a gente, assim. Quantos funcionários tem Essencial hoje? 1.200. O que vocês sentem quando vocês olham hoje toda essa trajetória de 25 anos, desde quando vocês se conheceram, e vem esse legado que vocês criaram, né? De 1.200 funcionários, muitas famílias impactadas, né? Uma filha agora participando ativamente da gestão do negócio, né? Num processo aí quase de sucessão, né? Vamos dizer assim, né? Como que é olhar tudo que vocês construíram juntos? É incrível, né? Assim, você olhar e ver, né? Às vezes eu falo assim, nossa, meu Deus do céu, né? E às vezes eu também não tenho a dimensão, né? Do quão grande ficou. Só que comigo, pelo menos, é um eterno a fazer. Um eterno. Não tem Sim. fim. É um eterno a fazer. E agora, mais do que nunca, é tentar deixar a empresa realmente caminhar sozinha, caminhar ao encontro de gestores, de líderes que podem administrar, independentemente de Regina e Ronaldo. Uma empresa que caminha ao encontro da Paola sem ser tão sofrido, sem ser, né, algo mais preparado, mais estruturado para ela, e é um eterno a fazer, assim, para mim. Eu sempre tenho algo mais. Assim, não é da boca para fora. Eu tenho, assim, uma responsabilidade muito grande com os meus colaboradores. Então, assim, eu tenho um carinho, um respeito, tem posições ali que eu não faria, eu não conseguiria, eu acho uma arte, né? Os nossos cozinheiros, os nossos chefes, fazer o que eles fazem, eu acho uma arte. Todos os dias, da mesma maneira, você não pode errar. Se você errar, o cliente reclama, né? Se você salga, a gente sabe como é em casa, né? Então, assim, eu acho verdadeiros artistas, eu tenho um respeito enorme por eles, então, assim, sempre tenho um querer mais para eles, sabe? Oferecer mais e que eles fiquem bem, que eles consigam tudo que eles querem na vida, assim como eu consegui. Então, assim, é por isso que é um eterno a fazer para mim, né? E agora peguei essa fase de transformação digital, eu acho fantástico. Então, estar participando disso para mim é muito bacana, é um dos pilares do nosso PE, né? Então, eu acho muito bom, né? E você vê, é um momento que a gente tem que fazer isso sem eles acreditarem que é uma substituição deles. Sim. Né? Sim. A gente tem que melhorar a qualidade, melhorar a produtividade e que eles fiquem mais ali na arte ou na estratégia. Né? Tomar conta para que esse medo não tome conta das pessoas. Exato. Né? Então, é esse momento, né? A gente está vivendo esse momento que eu considero assim, bem bacana, único. Né? É único esse momento. É único. E isso, né? Assim, o sonho parece que não acaba, né? Se realiza o que a gente sempre fala. Nós temos uma frase que a gente tenta colocar para todo mundo. Para a realização de um sonho, você tem que acreditar nele. É isso. Certo? Você me perguntou, que a Regina comentou, quando a gente tinha 3 unidades, 30 unidades eram muito distantes. Exato.
Falei, quando chegar Nossa, na quando chegasse a gente ia 30ª, acalmar. chega, vamos acalmar. Olha só, depois de 30, imagine 60. E aí teve também uma coisa que abriu a nossa forma de administrar, que foi antes da pandemia. Nós estávamos fazendo um trabalho junto com a Fundação Dom Cabral, Uhum. certo? Então, a Fundação Dom Cabral, Foi um divisor de águas. certo, foi muito importante para que nós pudéssemos realizar um planejamento com um crescimento todo planejado, para que a empresa, a gente fala assim, o ponto de equilíbrio, certo? Porque você sabe muito bem, você tem uma despesa, às vezes, muito maior que você possa atender até mais uma outra unidade, porque você é obrigado a ter um certo número de pessoas. Então, essa abertura de futuro foi feito junto desse planejamento, foi feito junto com a Dom Cabral. Então, o nosso planejamento é dobrar o tamanho da empresa. Hoje vocês estão com quantas unidades? Hoje nós estamos... 115. Certo? Então, nós estamos trabalhando para isso. Nós estamos tudo estruturado para isso. E sem perder essa essência, que eu acho que é o desafio, É né? o desafio. Por isso, o nosso investimento tão grande, né? Iniciamos ali em 2025, investimento alto em cultura, né? Uhum. Cobrança maior, né? Essencial sem perder a essência, É. né? E como é que vocês acham que os colaboradores veem vocês, como fundadores, casal, que trabalha junto? Ai, posso falar assim de maneira... A Regina, ela está mais presente no dia a dia. Ela visita as unidades. Hoje eu não vou mais para a unidade, certo? Mas a Regina está presente. Então, a Regina é aquela pessoa que entra na nossa unidade, é o bom dia, o abraço, como está, não sei o quê, e as pessoas fazem questão de dar um abraço na Regina. Para quem não sabe, aqui dentro do Novo Lab existe uma unidade do Sogratô, que é uma divisão da Essencial Nutrição. É um café recém-inaugurado. E a gente teve a experiência de observar os bastidores do nascimento da Sogratô. E assim, é evidente, né, o senso de união que existe dentro da Essencial. É evidente, é bonito de ver. E a admiração E é raro de que ver isso. todo o time tem por vocês também, isso é claro. A gente ficou assim bem impressionado, né? Já acompanhou a implantação aqui, né? Do empenho das pessoas, da dedicação e do respeito e da admiração, né? Eu vi algumas pessoas assim com um senso de dono. Leandro, nós temos algumas políticas. A Regina fala assim, a festa é dele, ele que fez a festa, não é questão de festa. Eu fiquei muito impressionado há 50, 60 anos atrás, quando eu comecei a trabalhar, que existiam muitas festas com os funcionários, com os colaboradores. Então, a gente resolveu fazer com os colaboradores. A partir do 5º ano de empresa, a gente faz uma festa no dia 14 de outubro, ou antes ou depois, e traz o colaborador, traz um familiar, traz um filho para conhecer, para receber uma premiação. E aí, então, hoje já tem funcionário com 5, com 10, com 15, com 20, e ela com 25. Certo? Então, o que acontece? Todo ano, então, a partir do 5º ano, todo ano a gente só não realizou na pandemia, que não podia. Então, era uma premiação que a Paola e as outras pessoas operacional iam na unidade. Isso daí, o funcionário espera. Ele conta dia, hora. Ele conta. Faz uma diferença na vida dele. Para que ele venha aqui. Então, é muito importante isso. E essa brincadeira, vou lá dar um abraço na Regina, um abraço no seu Ronaldo, entende? A gente conversa, não sei o quê. Entende? E tem também até os ex-colaboradores que a gente chama e vem.
já aposentados, Sim. tal, não sei o que, Fizeram bem. parte, né, da Nós história. fizemos até uma homenagem agora nos 25 anos de ex-colaboradores, e vêm, e continuam chorando, se emocionando, tal. Trabalha em outra Porque empresa. a minha força maior é o ser humano. Eu Perfeito. ainda não tenho máquina suficiente para substituí-los. Então é essa mão de obra, é esse colaborador que faz parte essencial do nosso serviço. Então eu sempre termino que essenciais serão sempre eles. Perfeito. Não sou eu, não sou ela. É tudo, como você falou, um grupo, Eles são todo mundo essenciais, colaborando. E isso daí a gente vem trabalhando sempre bastante. E a gente está fazendo, fora isso daí, com clientes, com fornecedores. E a Paola vai reativar, que é o Partiu Sede, também trazer o funcionário para conhecer a sede dele, não esperar só a data do aniversário. Por quê? Você trabalha na casa do cliente, você permitiu que nós entrássemos em sua casa. Então, esses funcionários, esses colaboradores, estão vivendo a tua forma de administrar. Às vezes, muitos deles vão pegar uma unidade que agora é mais longe, aí, Rio Verde, em Goiás. Imagine o cara de Rio Verde vir aqui. Trazê-los aqui é emocionante demais, porque eu digo para eles, aqui é a casa de vocês, né? Então, eu quero que vocês se sintam realmente. Então, vocês podem passear por aí, todos atendem, explicam, cada departamento, né? Eles vão por tudo, na minha sala, e eles ficam muito felizes. Assim, É uma né? questão de sentimento de valorização, né? Exato. Muito legal, né? Pertencimento. Então, exatamente. bem emocionante esse Partiu Sede, que eles vêm até a gente aqui, né? Muito legal. O que é o Ronaldo sem a Regina? Olha, eu Dá falo pra pra ela, imaginar? eu falo assim para ela, se você me abandonar, eu vou continuar solteiro. Tá respondido? Só isso? Oh. É porque você é insubstituível, é essa a entrelinha. Você vai ver uma coisa. São Você duas... fez uma declaração aqui. Calma, Diz que a paixão. sua Calma. simples presença Existe é tudo. Duas pessoas totalmente diferentes. Tá? Eu falo que o signo meu de touro é terra. Ela é peixe, é água. Só que ele é um peixe que gosta de voar. É isso, é aquele típico peixe de pisciano. É o peixe que gosta de voar. Sonhador. Eu sou da terra. A fio São terra. duas personalidades, duas Diferentes. formações totalmente diferentes, que casaram os objetivos. Então, o que, que acontece? A minha deficiência é completada por ela, e a deficiência dela eu que completo. Eu acho que você tem que usar uma palavrinha para você ter um relacionamento a dois. Renúncia. Se você não souber renunciar, você não sabe conviver. Muito bem. Perfeito. Ó, melhorou. Pega essa dica. E quem é a Regina sem o Ronaldo? Eu já disse, né? Eu acho que eu já falei, né? Eu não conseguiria. Ela briga comigo todo dia, mas não tem Tem que ter alguém pra brigar, né? É Não, incrível, é eu o fico o ponto dia de inteiro vista, junto e às vezes ele sai e tal. Eu chego em casa esperando ver o carro. Sabe? Ainda que tenho Sente troca, falta, né? sinto falta. Na realidade, são praticamente 40 anos juntos. Ah, Eu a conheci em 1985 e nós casamos em 88. Certo, mas 85 já deu 40 anos de convivência. e os atritos na empresa como dois diretores normais. Eu não Vocês concordo não tudo com misturam? ela não concorda tudo Normais, comigo. não concordo, né?
A gente E tem o isso pior dos não também. concordar. E o pior, para vocês entenderem, tem uma terceira também que não concorda com os dois. Aí, ó. Fruto da relação. Olha que coisa interessante. Sobrou pra você, Paola. Entende? É o caroço da relação, é o jogo fruto. duro aqui. Olha. Eu sou metade de um, metade do outro, né? Então misturou. Você é o ponto de equilíbrio. Não, Não é? Não, não é não. De desequilíbrio. Desequilíbrio. Equilíbrio não, desequilíbrio eu concordo. Equilíbrio é ele. ele. Ponto de equilíbrio é ele. Relacionamento pessoal já é complicado, imagine profissional. Ela é a técnica. Eu não sou técnico, eu não sou nutricionista, eu sou um administrador de empresa. Só que o ano que vem, vou completar 50 anos de alimentação. Mesmo tendo começado a alimentação antes. Porque nessa minha primeira empresa, que eu trabalhei 11 anos, a Paramount, em 1970 já foi aberto um restaurante. E quem que tomava conta? Eu, que era do departamento pessoal. Então eu já comecei a lidar com cozinheiro, com cardápio, com reclamações. Aí chegou uma certa hora, naquele tempo a gente falava mensalista e horista. Certo? Sim. Mensalista era o pessoal do escritório, horista era o que trabalhava por hora da fábrica. Na fábrica não era ainda restaurante, era o famoso refeitório. Você trazia as marmitinhas, esquentava, começou a servir refeição para o mensalista. E depois fizeram um restaurante para a diretoria. Meu Deus do céu! Olha só, eu tomava conta. Então, em alimentação, foi acho que eu me encontrei. Certo? Não sou o conhecedor de tudo, mas eu e a Regina, a primeira coisa que a gente pega numa revista, o que que é? Receita. Vocês cozinham nas horas vagas? Cozinha, É. cozinheiro. Esse que é o problema. Tanto eu como Adoro ela, aquela frase, adoro cozinhar com vinho. Às vezes com eu coloco às na vezes comida. coloca na comida. Vinho na comida Ela é bom. fala que É. eu sou mais preguiçoso, entende? Mas a Ele é gente mais. cozinha, a gente faz. E a gente gosta, ao viajar, restaurantes, conhecer coisa nova, Buscar referência. aqueles referências Muito. de restaurantes, os mais antigos do mundo. Só falta aí na Noruega, lá, como que é? Ele fechou, né? Não, não é o mais antigo, aquele era um É dos um dos melhores. melhores. Mas a gente já foi em restaurante que você possa imaginar. Entende? Fora as viagens também com a ABS. Porque você faz uma viagem enogastronômica. Certo? Você visita uma vinícola, mas você tem uma alimentação, sempre pelo menos tem uma refeição por dia num restaurante típico. Então você imaginar Com você viajar harmonização, né? pelo interior da França, você conhece coisas que não existem em Paris. Muito legal. África do Sul. Entende? Viajar à Espanha, Pena que não viajar a chega. Portugal. Entende? Itália. Comida melhor Fantástico. Fantástico. Ah, comida e vinho. É? Vinho Olha, africano? África do Sul. África do Sul, uma pena que não chega África aqui. do Sul, nossa Senhora. Maravilhosos. Olha, Visitamos, foi o país que nós mais visitamos vinícolas, visitamos 11 vinícolas. E eles não vêm para o Brasil. Assim, magníficos, todos vinhos muito bons. fantásticos. Os Fantásticos. menus ali, degustação junto com o vinho, né? Fantásticos. Eles são muito bons. Você vê que interessante a África do Sul. Colonização holandesa. Uhum. Depois, Francesa, os franceses tomaram inglesa. conta e os ingleses tomaram conta. Então, você tem uma cultura holandesa que preserva a casa de 1720 com a arquitetura holandesa até hoje. Aí você entra dentro, é um negócio fantástico. Você tem a cultura do vinho implantada pelos franceses. E aí você tem os ingleses que mantiveram tudo. Agora, melhor é um páreo duro. Portugal, Itália e Espanha. É um páreo Vinho e duro. comida é É complicado. um páreo duro. Muito complicado. É um páreo. Muito complicado.
Olha, É. no próximo a gente já faz os roteiros com eles também. Ah, Pegar as Olha, dicas, né? Dicas de vinho, dicas de lugares. Agora, qual é Restaurantes, a né? dica que vocês deixam para esses jovens que querem empreender juntos, né? Casados, os casais que querem empreender juntos. Uma dica. O Ronaldo já disse uma palavra que eu acho que é renúncia. Os jovens Uhum. hoje é assim, né? Tudo tem que estar perfeito. Né? Não é. Não é. Então, paciência, renúncia e ame o que você faz. Pode até demorar para escolher, mas ame o que você vai fazer. Você acha que as pessoas mais jovens hoje, elas desistem mais fácil? Com certeza. De tudo, tô falando de relacionamento, Com de certeza. trabalho, de tudo. Com certeza, assim, diante do primeiro obstáculo já... Não, são muitos obstáculos. Você tem que, né? Eu digo, ó, no começo da Essencial, foram tantos obstáculos. Eu digo, dormir em cima de saco de feijão, sabe? É muito difícil. Se você for desistir, assim, você não consegue nada. E o jovem, eu vejo que ele não está muito para desafios, né? Para pular obstáculos. Então, paciência e realmente demore, mas escolha algo que você goste de fazer. você lembra que faculdade te coloca castelos de areia. Ele não te ajuda, a faculdade, a te construir castelos sólidos ou caminhos sólidos. É o castelo de areia. Então ele se forma. Ele está com o castelinho de areia. Ele fala assim, eu vou tomar conta do meu castelinho. No primeiro vento é derrubado. E aí ele vai ter que começar tudo de novo. Ninguém sai de uma faculdade ou de uma universidade para ser diretor de uma empresa, mesmo que seja familiar. Às vezes você vai ter que trilhar um caminho de 10 anos, como diz a filosofia implantada até hoje no Japão, o famoso emprego de pai para filho. Você se forma, passa por todos os setores na empresa para saber aquela que você teve a sua melhor performance para você trabalhar. Às vezes vai ser diferente do teu pai, mas você tem que experimentar. E não vai ser no primeiro, nem no segundo, nem no terceiro. Às vezes você vai ser no 5º ano de empresa que você vai conhecer tal oportunidade. Então eu acho que para empreender a dois também vai ter essas dificuldades. Tem muito jovem, principalmente hoje em tecnologia, que o jovem consegue, vamos supor, ter uma expertise melhor do que o velho aqui, ou o experiente aqui, às vezes. Ele domina mais o equipamento, domina mais a linguagem, domina mais. Ele pode empreender mais rápido, mas ele não pode esquecer que toda casa começa pelo alicerce. Se ele não fazer o alicerce, ele vai se perder depois. Entra a sabedoria, né? Entende? Eu estive recentemente numa empresa de comunicação, um grande grupo de comunicação aqui no mundial, né, mas que tem sede no Brasil. E eu ouvi uma coisa muito interessante, que eles criaram um programa na empresa para 50+, para contratar 50+. E eles têm agora hoje um time de 50+ trabalhando. E a gestora falou, os 50+, eles conseguem gerenciar mais projetos que os mais jovens com mais tranquilidade, com mais sabedoria. Né? Eu achei isso muito interessante. Né? Porque hoje a gente vê uma questão hoje de etarismo, assim, né? Um certo preconceito e tudo mais. E os jovens impacientes também, a gente percebe isso. A gente lida com muito jovem, né? E muito impaciente. Que não constrói uma carreira para ir galgando ela e crescendo na empresa. Eles estão mais preocupados em andarem de lado, né? Então, tô aqui, sou um desenvolvedor, eu vou ganhar um pouquinho mais nessa empresa, eu vou para a mesma função ganhando um pouco mais, vou para outra empresa para a mesma função ganhando mais. E assim vai, mas ele não quer assumir responsabilidades e gerenciar pessoas, se desenvolver. Né? Então isso acontece. É muito. Hoje em dia é complexo, né? Isso no mercado de trabalho, né? É complexo.
Agora, eu acho que, por exemplo, na Essencial, por exemplo, nós não temos, né? Lá dentro tem tudo que você puder imaginar, porque é tipo a meritocracia mesmo. Não tem a idade ou, Sim. sabe, se encaixou. Agora, o jovem, ele tem algo que eu acho bem bacana, que é, assim, o ambiente. Isso tem muita importância, Sim, tem muito. muito valor É. para ele. Então, assim, não é só trocar o emprego por algo, né? É se o ambiente não for favorável, né? Assim, se ele não estiver bem ali, né? Ele estando bem, ele preza isso, é muito valor para ele, né? Eu acho interessante isso, né? Isso faz uma diferença Faz, grande. Né? faz. Então eu percebo isso lá agora, principalmente, Mas né, no mesmo final assim- de 2025, que nós fizemos uma pesquisa para saber o que eles... A grande maioria minha é jovem, né? E eles estão muito bem ali, né? Eles estão... Mas tem muitas joias que precisam ser buriladas, muita pedra preciosa. E que interessante o que eles disseram. Nós fizemos um ritual na empresa, a gente fez uma reforma, nós quebramos as paredes e unimos todos. Do Open Space. Eles adoraram. Isso é a tendência, né? Eles adoraram. É. Adoraram isso, né? E veja que é um ambiente que aí um sabe, o outro, né? Mas para compartilhar, para aumentar as conexões, não teve igual, né? E eles gostaram muito. Igual aqui. Aqui apesar de cada um ter sua sala e tudo mais, mas é tudo aberto, né? Aberto. Então as pessoas gostam dessa coisa E o da interação ambiente do olho no olho, né? compartilhado, o Sogratô está no espaço que as pessoas mais gostam de vir, né? Que é onde é o café, É o ponto de compartilhar. encontro, né? É o ponto Ponto de de encontro. encontro é Então, aberto. e é super importante isso para toda empresa. Nós Temos estamos... uma lembrança hoje. Ó, temos presente? Temos Tem presente? Meu Castanho Deus do céu. Amore, não sei se Oh. vocês conhecem, Não. não? Produtos naturais. Ai, obrigada. Eles mandaram um Muito carinho para obrigado. vocês. Muito obrigado. Nós que Muito agradecemos, obrigada, Castanho Obrigado, Castanha Amore. Muito obrigado. Muito obrigada. E nossa, e nós que temos, acho que agradecer por esse bate-papo, por conhecer um pouco mais de vocês, né? Que a gente admira muito, né? Não só pela construção da Essencial, agora da Sogratô também, Paola também. Filho mais E- jovem. Mas eu acho que eu sou uma admiradora de vocês como casal também, né? Que a gente olha e fala, poxa, Não, completamente. a gente tem né? muito que caminhar, mas Não, é muito legal ver uma história da empresa que vocês construíram, que é uma empresa realmente admirável, né? Em porte, em cultura, né? Na forma como vocês lidam com as pessoas, é nítido ver assim uma essência, né? Muito forte, né? E o respeito que os colaboradores têm por vocês, né? E vocês como um casal liderando isso, né? Então, quando nós soubemos de vocês, né? Já faz um tempo que a gente falou para a Paola, né? De entrevistá-los, né? Bacana. A gente falou, pô, acho que é uma história, é um casal que vale muito a pena contar a história, né? Para inspirar outras pessoas, que é o objetivo do nosso podcast, né? E, felizmente nós encontramos ótimos casais ao longo dessa temporada, cada um com histórias diferentes, né? Com desafios diferentes. desafios Sim. diferentes, estilos de vidas diferentes, né? Mas todos com alguma coisa em comum, né? Que é essa cumplicidade, né? Essa conexão, né? e admiração, Essa um admiração pelo outro mútua, também, né? que a gente vê, né? Obrigada. Obrigada aí pelo As espaço, diferenças têm que sempre levar para o mesmo objetivo. É isso. Você pode um andar para a direita, outro andar para a esquerda, Exato. mas o funil vai sempre determinar um caminho. Qual é o caminho? O melhor serviço, o melhor atendimento, o melhor resultado, a melhor refeição servida, dentro de uma cultura que já vem sendo implantada há muito tempo. É o que a gente continua batendo na tecla. Entende?
alimentação tem que ser saudável. A refeição servida tem que ser caseira. É o que marca. Nada de inventar rococó que não funciona. É isso. Não vai ter que inventar nada. Muito Entendeu? legal. Então, isso daí sempre foi o nosso princípio. E a gente continua batendo nessa mesma tecla, certo? E, graças a Deus, a gente tem conseguido sucesso. Qual que é o Instagram da Essencial? @Essencial Nutrição. Então, acessa aí @Essencial Nutrição. Conheça a Essencial, né? Venham aqui no Sogratô. Isso. Conhecer o Sogratô aqui no Novo Muito Lab. bom convite. Sim. Qual é o Instagram? Sogra da cafeteria. Sogratô Cafeteria. Venham conhecer, o Novo Lab é aberto, a cafeteria é aberta ao público, né? Tá incrível, gente, tá incrível mesmo. Só elogios aqui no Novo Lab. E muito obrigado pela vinda de vocês, pelo tempo, né? Obrigada a E vocês pelo Nós que espaço. agradecemos. E parabéns pela jornada. Realmente a gente fica feliz de entrevistar gente, cabeça boa, empreendedora. Isso é inspirador pra gente. E a próxima vai ser sobre vinho só. É isso! É isso, pessoal. A próxima vai ser sobre vinho. Vejo vocês no próximo episódio. Até mais.